canal Linha de Divisa retorna à cidade de São Paulo nessa eterna viagem pela Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste pelo Brasil, buscando bater papo, conversar com pesquisadores. O canal Linha de Divisa está chegando à cidade de São Paulo novamente, no bairro de Perdizes, ali pertinho da PUC. Para quem não conhece, o teatro ali da PUC tem história, tem muitas coisas interessantes, mas é papo para outro momento, outra coisa. Hoje eu vou conversar com a Bruna Abad. A Bruna é uma jovem pesquisadora e que iniciou uma pesquisa que eu acredito que ela, ao longo do tempo, vai continuar, não sei, ela vai falar para a gente, muito, muito interessante. Oi, Bruna, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Ok. Você está fazendo iniciação científica, é isso? Isso, perfeito. Estou no meu último ano da graduação, prestes a entrar no mestrado. Ok. Você faz filosofia pura Sim, faço sim. na USP? Na USP, comecei a minha formação na UFSCar. No meu segundo ano, acabei transferindo para a USP. Ok. Então, a sua trajetória pessoal foi Ribeirão, São Carlos, São Paulo, é isso? Perfeito, foi sim. Legal, muito bom. E você falou de um certo gênio aí, quando a gente começou a bater papo, eu te convidei para a gente gravar aqui esse vídeo, e eu fiquei muito feliz, eu já até te falei, porque você prontamente aceitou e falou de um gênio. Quem é esse gênio que tanto te interessou e por quê? Primeiramente, é uma honra estar aqui com você, na posição que eu estou, formanda, e do lado de gigantes, né, que foram entrevistados. Esse gênio é tão importante para uma história da filosofia e tão importante para um pensamento que eu construo pela elevação artística, pela elevação da posição da arte no mundo. É um gênio que é, ao mesmo tempo, limitante a partir do sujeito, não são todos que podem se dizer gênios, mas, ao mesmo tempo, ele eleva uma produção artística, ele eleva um parâmetro da arte. Não são todos que produzem e não é tudo que é arte. Há uma construção bem limitada e apreciativa no campo artístico a partir do gênio. Ok. Você, você já foi bailarina, é isso? Ou é bailarina? Não Isso. sei. Eu tenho uma formação no curso técnico de dança lá de Ribeirão Preto, do estúdio Carla Petroni, e eu sou bailarina clássica já há 18 anos, e agora eu me especializei no sapateado americano e eu coreografo para competições, coreografias solos para mim, dentro desse sapateado americano. Mas como é que se dá isso? Alguém que deve se preocupar muito com a saúde física e, sei lá, se espiritual e o conhecimento acadêmico. Você acha importante cuidar da busca de aprofundamento no conhecimento, como você já está nessa trajetória, e cuidar também do físico e da arte? Para você, isso tem conexão? Claro, é essencial até para um pensamento mais completo, né, do campo filosófico. Eu até costumo brincar, como a gente vai falar de arte, como eu vou me propor a falar de arte se eu não me proponho a ser pelo menos uma tentar alcançar algum estatuto, né, de artista. Claro que não genial, claro que não schopenhaueriano idealista, mas pelo menos talentoso, ou pelo menos tentar alcançar algum estatuto artístico. Então, eu acho que, na minha visão, eu não seria coerente se eu me propusesse a falar sobre dança, a arte, a criticar a dança, a criticar a arte, num sentido kantiano, uma crítica kantiana, sem eu estar no palco, né? Sem eu tentar, sem eu experimentar isso no meu corpo, conhecer isso no meu próprio corpo, né? É impossível dizer se eu não tento aplicar aquilo no meu corpo.
Que interessante. Eu sei que muita gente vai tentar criticar, principalmente aqueles que fazem a crítica sem praticar, mas tudo bem, tudo bem. Me fala uma coisa, qual é o papel do gênio na filosofia idealista? O papel do gênio numa filosofia, principalmente idealista moderna, kantiana, schopenhaueriana, que é mais para a área que eu estudo, é um papel, como eu já disse, de uma limitação, né? Eu leio o papel, um nascimento do gênio como um nascimento de uma limitação artística. O que seria essa limitação? Quando eu enuncio características a priori, eu enuncio uma limitação de quem pode ou não ser gênio. Então, o nascimento do gênio no idealismo alemão, no momento em que as artes estavam se recriando, se repensando, foi um momento do sublime da arte, de um momento de uma contemplação estética em que em nenhum outro momento histórico se teve. Então, no idealismo, com o nascimento do gênio, houve uma elevação do projeto artístico, uma elevação de um projeto estético, do lado kantiano de um projeto estético e do lado schopenhaueriano de um projeto filosófico da arte, né? É até interessante essa distinção entre estética e filosofia da arte. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas cada filósofo faz um pensamento artístico a partir de um modelo. Kant, por exemplo, estético, Schopenhauer, por exemplo, filosófico-artístico, né? Muito interessante. Bruna, na filosofia da arte do Schopenhauer, o que um artista precisaria para ser um artista sob a perspectiva da filosofia do Schopenhauer? Ele precisaria de características a priori. O que é uma característica a priori? É essas características pertencerem ao sujeito antes mesmo desse corpo estar presente no mundo como representação. Em linhas gerais, assim, só para nos situarmos onde que isso está em Schopenhauer, o Schopenhauer tem a obra magna dele, que é o Mundo como Vontade como Representação. Para ele, tem uma distinção entre o mundo como representação, que é o mundo dos sentidos, e o mundo como vontade, que é o mundo da coisa em si kantiana. Então, ele diz que ele resolveu o problema da coisa em si que Kant não conseguiu resolver, dizendo que ela é vontade. Então, com essa distinção do mundo como vontade e o mundo como representação, ele aplica esse corpo que é vontade no mundo como representação. Então, essas características seriam antes mesmo desse sujeito que é vontade estar no mundo como representação. E quais seriam essas características? A clarividência, a fantasia, a objetivação da vontade, que é um problema muito grande na obra schopenhaueriana, a objetivação dessa vontade, que é a essência do sujeito, um excesso de intelecto, uma intuição e o alcance das ideias platônicas. Então, o problema desse corpo ser situado no mundo como representação e ser vontade, e o Schopenhauer virá dizer que esse sujeito tem que ser um puro sujeito do conhecimento, destituído de corpo, mas ele está inserido no mundo, ele precisa ter corpo. Aí isso vai virar um enorme problema que ele resolve muito facilmente na obra dele. Não é fácil para nós entendermos, mas ele resolve muito facilmente na obra dele esse problema de como eu dizer um puro sujeito do conhecimento e dizer ao mesmo tempo um corpo como vontade, né? Que interessante. Bruna, eu tenho por hábito brincar com os meus amigos quando alguém encontra, assim, entra no estado da arte, de encantamento, eu costumo brincar, entre aspas. Eu falo, parece que o sujeito estava com uma flor de cristal em estado de encantamento, caminhando sobre o fio de uma navalha.
Aquele estado de encantamento pode a qualquer momento ali se romper e se cortar de tão sublime e interessante. Eu vivo falando isso. E aí, quando você começou a falar sobre as suas pesquisas acerca do gênio, eu fiquei pensando, o gênio provavelmente deve ter ficado na corda bamba, para não falar que ficou em cima do fio da navalha, entre a vontade e o objeto, o corpo como vontade e o corpo como objeto. O que você falaria sobre isso? O Schopenhauer, ele tem uma imagem interessantíssima do mundo como vontade, como representação, demonstrado em uma árvore. As raízes dessa árvore seriam a vontade, que é impossível de ser conhecida através dos sentidos. As folhas seriam o mundo como representação, que é o que nós conhecemos através dos sentidos. Então, nós conhecemos o mundo através da mão que toca o solo, do olho que enxerga. Então, nós conhecemos esse mundo através dos sentidos. E o sujeito estaria entre o mundo como representação e o mundo como vontade. Essa corda bamba entre vontade e representação se faz, né, no sentido do corpo estar presente no mundo e ainda assim se dizer vontade. Então, o Schopenhauer afirma que só é possível existir um mundo quando existe um sujeito que conhece esse mundo. Então, há uma relação necessária e indissociável entre o sujeito e o objeto. Então, essa corda bamba entre vontade e representação é a corda bamba que esse corpo que está presente no mundo como representação está. E esse corpo, para Schopenhauer, pode ser conhecido de dois modos em relação a esse puro sujeito do conhecimento, que somos nós, que somos os sujeitos presentes nesse mundo, que é o corpo como objeto, que é o corpo, uma vez como representação na intuição do entendimento, e o corpo, outra vez, como vontade. Então, do mesmo modo que o Schopenhauer diz que o mundo é vontade e representação, ele diz também que o corpo é vontade e representação de dois modos diversos. Então, o corpo que está entre os objetos do mundo, mas que nós conhecemos imediatamente diferente do outro tipo de objeto, e o corpo que é a essência da vontade. Eles são o mesmo corpo e, ao mesmo tempo, são corpos diferentes. Bruna, o que é exatamente essa objetivação da vontade? Qual o papel dela para o corpo e para o gênio? Bom, essa objetivação é um dos maiores problemas na filosofia schopenhaueriana, porque ela se dá nos dois campos, né? Ela se dá nesse mundo como representação e ela se dá nesse mundo como vontade. Eu ainda não sei dizer exatamente o que é uma construção que dá para um doutorado, assim, de tão problemática que é dizer essa objetivação, mas em linhas gerais, usando termos que o próprio Schopenhauer usa para tentar justificar a necessidade dessa objetivação, o que acontece? Nós estamos presentes no mundo como representação, representados por um corpo. Esse corpo é vontade. Mas é necessário eu transferir essa vontade que está no meu corpo para o mundo como representação. Porque, como eu já disse, não existiria esse mundo como representação se não existisse um sujeito. E se não existisse um sujeito, não existiria uma vontade. Como há um sujeito necessariamente para que exista o mundo, há vontade necessariamente para que exista o mundo. O sujeito é vontade. Esse é o maior afirmação da obra schopenhaueriana. O sujeito é representação, mas ele é corporalmente vontade. Então, essa vontade que está na essência dele é necessariamente passada para o mundo como representação. E isso, na arte, é muito interessante, porque na produção artística, o gênio precisa
objetivar perfeitamente essa vontade. Porque objetivando perfeitamente essa vontade, o gênio não estaria preso à vontade. E o que limita ser gênio ou não, o que limita uma distinção entre o talentoso e o genial, é estar preso nessa vontade. É até engraçado que o Schopenhauer vira e fala assim, os que tentam ser artistas, os que se esforçam para ser artistas e são talentosos, não são geniais, não podem ser chamados de artistas. E muitos podem dizer aqui que o Schopenhauer é limitante, o Schopenhauer é louco de dizer isso, porque nós estamos agora numa época de disseminação da arte, né? Então, tudo que nós fazemos no mundo como representação é dito arte. E isso é um problema gigantesco para esse idealismo que diz que não é tudo arte, né? Que senão a gente cai no relativismo que é mundo representativo, então eu não posso cair no mundo representativo. Então, essa objetivação da vontade é uma distanciação dessa vontade. Então, quando eu produzo obra de arte, eu não posso estar direcionando essa obra de arte através de fins pessoais. Eu não posso querer receber por essa obra, eu não posso querer ser aplaudida no palco, eu não posso dançar visando ser aplaudida. Então, se eu focar nesses fins pessoais, eu acabo deixando a vontade, que para o Schopenhauer nos leva ao sofrimento, nos leva a um mundo pessimista, né? Mas é até interessante eu comentar que eu tento fazer um Schopenhauer otimista. Parece loucura, mas uma hora eu vou conseguir argumentar isso seriamente de um Schopenhauer otimista. Mas esse mundo pessimista da vontade, a gente não pode se recair a ele. Porque se nós nos voltarmos a esse mundo da vontade, há uma limitação no sujeito genial. Então, eu não posso estar vinculada à vontade se eu pretendo ou se eu nasci artista. Ok. Bruna, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera que seja relevante para a tua pesquisa? Tem um campo do corpo que é a possibilidade de se dizer um movimento artístico corporal como a dança numa filosofia idealista. Ok. Como que é possível eu dizer... O Schopenhauer diz que esse puro sujeito do conhecimento é uma cabeça de anjo alada destituída de corpo. Então é uma cabeça sem corpo, é uma cabeça sem vontade. Como que eu vou afirmar uma dança que se expressa corporalmente, ou uma representação de estátua, que é corpo, que é vontade? Se eu tenho que ser genial, eu tenho que ser um puro sujeito do conhecimento. Como que eu vou fazer essa relação, né, de corpo sem corpo? Como que é possível? Ok. Bruna, muito obrigado por separar um tempo para conversar com o canal Linha de Divisa. No futuro, pelo que eu estou percebendo, você vai se aprofundar, vai através de um mestrado, de um doutorado, se aprofundar no Schopenhauer aí. Então, fica já o convite, previamente, para no futuro a gente voltar a conversar outras vezes. Se você publicar algum artigo, quiser conversar, entre em contato comigo. As portas do canal Linha de Divisa estão abertas para você. Muito obrigado, um abração. Obrigada.